Ok, pessoal, então chegamos agora no estudo de segunda-feira dessa 7ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como tema Perseverando até o fim. Fiquem ligados porque nessas entrelinhas aqui vai ter umas coisas bastante interessantes, principalmente para nós adventistas aqui, né? Quem não é adventista também vai se identificar com algumas posturas aí cristãs. Mas vamos começar primeiro com o que o autor pede aqui na linha da lição, Ricardo, para que a gente faça um paralelo entre Mateus e Apocalipse. Então ele preparou aqui uma fala nos slides, vai fazer esse paralelo para a gente esclarecer melhor. Também ele vai falar sobre a que essa perseverança que é citada no texto se refere, ou seja, perseverar em quê, né? Já que é perseverando até o fim. E por fim ele vai trazer aqui a explicação sobre a rocha e a parábola do homem justo. Então fiquem ligados aí no... Vamos lá. Lição de segunda-feira. O autor da lição ele pede para a gente fazer um paralelo entre Mateus 24:9 e Apocalipse 13, do 11 ao 17. Vamos lá, Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações e por causa do meu nome. Isso aqui é algo, volta lá um pouquinho, Lúcio. Esse versículo especificamente é algo recorrente. Então não é porque está mais ou menos no meio que só aconteceu numa linha de evolução histórica, só vamos dizer lá pelo medievo. Não, isso aqui é recorrente. Tanto os ouvintes que estavam ali, como isso acontece nos dias de hoje. Vamos lá, agora vamos fazer aquele paralelo. Aqui a besta que subiu na terra, apenas uma entrelinha da entrelinha, essa besta ela sobe da terra, existe uma contraposição com a besta das águas. Águas é profecia, povos, línguas e nações. Aqui terra, então seria um local pouco povoado. Esse poder, besta no sentido de poder. Aqui a questão associação que todo adventista faz com os Estados Unidos da América. Agora eu vou fazer uma análise aqui. Esse poder aqui é um poder que se contrapõe a Yahweh. E a gente percebe na construção aqui do texto do Apocalipse 13, fazendo um paralelo com Bereshit, fazendo um paralelo com Gênesis 1. E vou fazer um pouquinho desse paralelo para a gente ter uma ideia. Ó, e subiu da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Veja bem, semelhantes a um cordeiro. Já temos aqui, não ainda com Bereshit, mas com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele paralelo, né? E falava, só que falava como um dragão. A referência aqui no caso Satanás. Verbo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, a primeira besta no caso Roma papal, e aqui o ponto que eu falo que é a comparação com o Bereshit, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal aqui no caso seria o Napoleão. A ferida mortal acontece quando Napoleão ele cancela o decreto justiniano e prende o Papa Pio. E faz grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer do céu e a terra. Lá no Bereshit, bara Elohim, et shamaim ve'et haaretz. No princípio criou Deus céus e terra. E veja aqui o que a besta faz. Faz até fogo descer do céu à terra. Isso dos homens. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido e que fizeram a presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem. Aqui, quando fizessem a imagem da besta que receber a ferida da espada. Aqui lá no Bereshit, Vayar Elohim, Naaser Adam, Kitemutenu, Kitserenu. Que Deus fez Adão a sua imagem e semelhança. E aqui essa besta ela faz o quê? A imagem da besta que receber a ferida mortal. Ela faz a imagem da besta, no caso seria Roma papal. E lá no Bereshit, Elohim faz o homem a sua imagem e semelhança. E foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que hão em adoração à imagem da besta. Aqui a gente vê lá o Verua Elohim Alpenei Ramai, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui o Espírito, no caso, associado à besta. E faz todos os pequenos e grandes, ricos e pobres. Aqui a gente pula porque aqui encerra o paralelo. Vamos lá. Então a gente vê essa besta e uma clara referência, um paralelo com Elohim, o Bereshit. Ou seja, essa besta ela quer substituir também. É um poder que quer substituir o poder de Deus.
13. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Aí é a questão. Onde está a resposta? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Próximo slide. Vamos lá. Aqui é a questão da parábola. Mateus 7, 24. A parábola, existia um homem prudente que ele edificou sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, rios e ventos. Eu sublinhei tudo isso aqui porque são os pontos centrais da profecia. Da parábola, desculpa. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui uma chavezinha profética, Apocalipse 17, 15 fala águas, povos, Jeremias 51, ventos, guerras. Vamos lá, Lúcio. Agora a questão da pedra. Veja que a casa foi edificada sobre a pedra. 1 Pedro 2,6. Por isso também as Escrituras contêm: eis que ponho em Sião pedra principal de esquina, eleita preciosa. Quem nela crer não será confundida. Essa aqui é a pedra de remate. Por quê? O templo de Salomão, ele foi construído sobre uma pedra de remate. Simbolicamente, isso é associado no livro de Pedro, no Novo Testamento, ao Messias, como sendo essa pedra principal que sustentava o templo. Vamos lá, Lúcio? Próximo slide aqui, o Bet Hamikdash. Esse aqui é uma ideia de como seria o templo de Jerusalém. Vamos lá, na época de Salomão. A questão do homem justo. Então veja bem, esse homem justo é aquele então que ele edifica a sua casa, a sua morada no Messias. Primeiro ponto. Vamos lá, sobre a pedra. Quando tempestades, aqui Sufá, passa em Provérbios 10, 25, é de onde o Yoshua se inspirou para construir essa parábola, essa Midrash Haggadah. Quando tempestade passa, os ímpios são arrematados, mas os justos são o fundamento perpétuo. Aqui a gente já trabalhou a questão do pignoratismo das duas letras, né? O Aleph, lembramos que é o arquétipo, é o Mashiach, é o noivo. E o Tzadek, aqui a noiva. Veja bem, essa expressão aqui, o Tzadek, que seria o justo, homem justo, é justo, íntegro, devoto, piedoso, temente a Deus, inocente ou correto. O Aleph, a gente já falou que é o conectivo, a gente tem aqui o conectivo entre aqui um Yud no céu e um Yud na terra, ou seja, uma mão no céu e uma mão na terra. E aqui o céu. É mais ou menos aquela pintura do Da Vinci onde tem Deus tocando na mão de Adão. O Aleph, o Messias, é o nosso vínculo com o céu. O homem na terra e o vínculo com o céu. E o arquétipo é o noivo. O Tzaddik seria um símbolo de um homem abaixado. Vamos lá nos próximos imagens para a gente entender melhor isso aqui. Aqui, homem justo. Aqui está escrito em hebraico, aqui, Tzaddik. Esqueci daqui para cá. Essa primeira letra, vamos lá, Lúcio. Aqui. Está tudo representado aqui. O Tzaddik é um homem ao lado. Então a gente coloca, vamos pegar a imagem. Seria um homem ao lado aonde? Um homem aqui. Porque volta lá um pouquinho. Porque essa letrinha aqui é o Dalet. E o pictográfico é porta da tenda. Volta para a imagem, Lúcio. Então o homem ao lado da porta da tenda. Veja, vamos para a próxima letra. Aqui o Yud, ou seja, é uma mão. Então ele está fazendo alguma coisa. Volta lá. E o que esse homem está fazendo? Oferecendo sacrifício diário. Volta lá, Lúcio. E aqui o Kuf. E o pictográfico do Kuf é o que? Volta lá, Lúcio. Sol no poente. O que significa isso? O judeu, ele, na Torá, fala que toda contaminação, toda impureza, ele ficaria impuro se ele se contaminasse até a tarde. Por quê? Até a tarde ele levaria o sacrifício expiatório. Então o Tzaddik, ou seja, o homem justo, é aquele homem que levava, assim, toda a simbologia da construção da língua foi o homem que levava o cordeiro para o templo para fazer o sacrifício expiatório. Hoje seria o homem que coloca emuná, que coloca fé no cordeiro pascal, do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E eu volto aqui dessa maneira mágica para darmos continuidade ainda sobre esse assunto, né, de segunda-feira, perseverando até o fim. E aproveitando, né, a visita aqui do pastor, eu começo a perguntar como que nós devemos então perseverar. Nós vimos aqui perseverar no quê? Né? Mas como nós devemos perseverar? Nós devemos então pegar toda essa revelação, pegar esse entendimento e nós criarmos lá o nosso refúgio adventista, o nosso templo adventista budista, né? Ou seja, os monges budistas, a gente vai lá e também fica retirados. Como que a gente deve perseverar até o fim? Eu estou fazendo um loteamento no sítio, quero convidar vocês para vamos se preparar para o céu aí, perseverando. 20 anos. Sim, e daí a gente dá algumas latas ali de mantimentos para vocês tocarem e assim vamos perseverando até Jesus voltar. É assim? Será? Claro que não, né? Essa é uma das formas sensacionalistas de encarar a coisa, né? Não tem fundamento, não é dessa forma que nós perseveramos até o fim. É claro, o fato, como você brincou, né? Vamos para um refúgio, vamos para o sítio, vamos para a zona rural. Existe, com certeza, muitas bênçãos em viver nesse contexto. Quem pode fazer isso, muito bom. Agora, não é dessa forma desequilibrada, despreparada, onde muitos, infelizmente, já passaram por essa experiência e voltam traumatizados, realmente com seus corações lesados pela má experiência que tiveram. E de Jesus o tempo vai passando, Jesus não vai voltando e as coisas começam a complicar. O Ricardo falou sobre a questão que é o justo, aquele que sabe que tem que construir na rocha, e ele constrói na rocha, a rocha é Cristo Jesus. Interessante que a parábola diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, coloca lá. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica. Então, a perseverança vem em ouvir e praticar. Como que eu posso perseverar na fé? Eu tenho que deixar para chegar lá e então eu vou ver se eu estou firme ou não? Não, eu construo aqui. Lá vai ser o teste. Então, se eu sei que eu conheço que eu devo dedicar o dia sagrado ao Senhor, mas eu não tenho fé suficiente, eu ouço e não pratico, porque eu tenho medo de perder o meu trabalho, eu tenho medo de não conseguir um novo trabalho. Então, como que eu quero ter fé suficiente para o momento final, quando as coisas ficarem mais difíceis que agora são, eu confiar e perseverar até o fim? Se eu sei que eu tenho que devolver o meu dízimo e doar a minha oferta, mas vai faltar para mim, então eu não exercito a minha fé, a minha confiança. Como eu quero perseverar até o fim? Se eu conheço as verdades bíblicas e eu tenho vergonha de anunciar aos meus amigos, ao meu familiar, porque eu vou ter ali uma reação negativa diante deles. Então, como que eu quero chegar no momento e perseverar até o fim, se hoje eu não estou exercitando a minha fé? Se eu sei que eu devo tomar a decisão pelo batismo, mas dúvidas entram no meu coração, o receio de me filiar a uma igreja, né? Compromisso, essa é a mentalidade pós-moderna. Não, eu não quero ter compromisso. Ou a vergonha de demonstrar, não, eu preciso desse momento, eu preciso me arrepender, eu preciso passar pelo batismo, e não faz assim. Por quê? Como que está exercitando? Se eu não quero deixar um conforto, alguma coisa que eu gosto, sacrificar pela minha fé, pela causa de Cristo, um estilo de vida diferente, como que eu vou perseverar até o fim se hoje eu ouço e não pratico? Eu conheço e não vivo, porque eu coloco as minhas coisas em primeiro lugar. Vai chegar naquele momento final e vai se revelar que a minha fé não é verdadeira, que eu não construí sobre a rocha, porque eu ouvi, eu entendi aquilo que eu deveria fazer, mas apenas ficou no cognitivo. Não desceu para o coração, não se aplicou na prática, eu não pratiquei aquilo que eu conhecia, então eu não perseverei na fé. Então a melhor forma de perseverar na fé é hoje clamar a Deus: Senhor, me ajude a praticar, me ajude a demonstrar a minha fidelidade no contexto onde eu estou, tomar decisões, passos ao teu lado, mesmo que seja difícil. Porque se hoje eu e você, nós passarmos por esse teste, vamos crescer na fé, vamos crescer na graça, vamos crescer na fidelidade e vamos perseverar. E Jesus falou: quem perseverar até o fim. Agora não precisa chegar o fim do fim, como nós estávamos conversando, para depois eu falar, não, agora eu vou ser fiel. Não vai. Se não for o agora hoje, o agora depois, nunca vai chegar. Nós vamos ter uma fala ainda mais sobre esses detalhes. E é interessante que a fala do pastor Miguel
ela se harmoniza com a definição de fé que a gente apresentou nos vídeos anteriores. Né? Ou seja, Emuná é uma fé em ação. É uma fé em ação. No hebraico você não precisa fazer esse jogo de palavras em hebraico. De fé, acreditar, fé em agir. Pessoal, então encerramos aqui as entrelinhas de segunda-feira, perseverando até o fim. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, acionar seu sininho e se tiver alguma dúvida, comentar aí embaixo e também com a hashtag compartilha no WhatsApp. É isso aí. Nos vemos então no assunto de terça-feira.